gente vai entrar hoje em mais um tema, dois assuntos, né, que nós vamos falar. Na verdade, um está dentro do outro. Vamos entender um pouco mais sobre a doutrina de Deus e como ela é crucial para que a gente entenda as demais doutrinas. E a gente vai estudar aí um ponto central aí da doutrina de Deus que diz muito sobre a natureza dele, que são os atributos do nosso Deus. Inclusive, se esse ponto ele não é bem entendido, o nosso entendimento sobre os outros conceitos eles também ficam, de certa forma, não entendidos, distorcidos. Então, para a gente compreender a queda, para a gente compreender a natureza do homem, se a gente não conhecer sobre os atributos de Deus, sobre a santidade, sobre a justiça dele, a gente não vai compreender direito. Se a gente não vai compreender a doutrina da salvação, por que Cristo teve que vir e morrer, se a gente não entender sobre Deus, sobre os atributos dele. Então, a definição sobre o que são atributos. Atributos são qualidades, características, virtudes que são atribuídas a uma pessoa ou um ser, né? E Deus, como é um ser, ele também possui atributos, características que fazem com que ele seja o que ele é. E a gente vai ver que não são características acrescidas a ele, características que são colocadas a ele, são características que fazem parte da essência de Deus. Desde sempre são características que estão na essência dele. E a primeira que a gente vai ver aqui, o primeiro tópico é a relação entre o ser de Deus com esses atributos. Será que tem alguma diferença entre o ser e os atributos? Os atributos de Deus, eles não são nomes sem significado. Eles são qualidades que são essenciais, que sem elas Deus não poderia ser quem ele é. E por meio desses atributos, é como Deus, como ser divino, se revela a nós. E assim então não tem como a gente separar essa essência de Deus dos atributos. O homem tem muita tendência de querer definir a Deus, e normalmente o homem, quando vai definir alguma coisa ou alguém, ele faz isso por comparação. Ele tenta pegar algo que existe para poder definir outra coisa. Mas com Deus isso não funciona. Com Deus não dá para a gente definir ele por comparação, porque ele é incomparável. Não há nada que seja igual a Deus. André, é para a gente ir Isaías 40, 25. Isaías 40, 25. Pode ler. Exatamente. O Senhor, ele não tem alguém com o qual ele possa ser comparado. Ele excede o nosso entendimento. Mas, mesmo que não seja possível dar uma definição para o ser de Deus, é possível que a gente faça uma descrição, ainda que seja uma descrição parcial por conta do nosso conhecimento limitado sobre Deus, ainda que seja uma descrição parcial, a gente pode fazer essa descrição por meio daquilo que a gente conhece dele. Seria como a gente pegar aquilo que Deus nos apresenta na sua revelação, os atributos dele, e a gente tentar fazer uma definição e descrever Deus por meio dos atributos. E os atributos de Deus, eles revelam o ser de Deus. Deus e os atributos são um só. Os atributos eles não podem ser considerados como partes que
que entram na composição de Deus, mas porque ele não é composto, ele não tem partes como nós humanos. Os atributos de Deus são o próprio Deus, segundo eles nos revela. E a essência de Deus, ela se encontra em cada um desses atributos. Por isso que a gente não pode fazer essa separação entre a essência e os atributos. Eles são um só. E os atributos de Deus também... não tem um slide, né? Os atributos de Deus, eles também revelam o seu caráter. Embora a gente só consiga conhecer aquilo que Deus revela, os atributos de Deus, eles são a forma revelada de Deus, de como funciona o caráter dele. E nas Escrituras, a gente consegue enxergar mais disso da maneira correta. Mesmo que as Escrituras, elas, de certa forma, falem sobre os atributos de Deus e elas nos permitem enxergar isso, não está ali uma lista taxativa desses atributos. Quer dizer somente que aquilo que está ali é da vontade de Deus que seja revelado a nós. Mas Deus pode ter muitos e muitos atributos além desses, porque ele é um ser grande em poder, é infinito. Então, não quer dizer que é uma lista taxativa, mas é uma lista que está revelada a nós por meio da palavra dele. E nós vimos algumas aulas atrás, alguns estudos atrás, que Deus é um Deus que ele é conhecível, mas ele também é incompreensível. A gente até pode conhecer a Deus até onde ele se revela para nós, mas quando a gente fala do interior, da essência de Deus, ele é incompreensível. E a gente tem essa barreira, essa dificuldade por conta da nossa natureza finita, por conta das nossas limitações como homens. Jamais aquilo que é finito e limitado vai poder compreender aquilo que é infinito e ilimitado. E esses atributos de Deus, eles só vão poder ser conhecidos por meio da revelação dele, a revelação especial, que é as Escrituras. Fora da revelação especial, a gente não pode ter esse conhecimento do ser de Deus. E quando a gente observa os atributos do Senhor nas Escrituras, a gente tem uma ideia de quem é Deus, especialmente a relação dele com nós, que somos criaturas dele. Então, embora a gente tenha um conhecimento que seja incompleto do nosso Senhor, a gente sabe que, mesmo sendo um conhecimento reduzido, ele é um conhecimento adequado. Ele é suficiente para nós, porque essa é a maneira que Deus nos dá para conhecermos sobre ele. Vamos entrar agora numa parte sobre uma classificação dos atributos de Deus. Com o passar da história, algumas pessoas foram classificando esses atributos em algumas categorias. A primeira é os atributos naturais e morais. Os naturais são atributos que eles não dependem de uma vontade de Deus, assim. Eles estão ligados à essência de Deus. É como, por exemplo, a autoexistência, a simplicidade. Nós já vamos falar da simplicidade. Deus, ele só é autoexistente, não é uma ação, uma classificação moral. Já os atributos morais, eles têm essa característica, como o nome já diz, eles classificam Deus como um ser que é moral. Eles descrevem o seu caráter. Deus é santo, Deus é justo, é bondoso, é misericordioso. Esses são os atributos morais. Tem outros também, mas é um exemplo de alguns atributos morais. E também temos os atributos absolutos
e relativos. Os absolutos, eles se referem à natureza de Deus. Não tem relação com as coisas que foram criadas por Deus. Por exemplo, a imensidão, a eternidade dele. Já os relativos, eles têm uma relação das coisas divinas com a criação. Eles são atributos que estão relacionados com a relação de Deus com o mundo que foi criado. Por exemplo, a própria onipresença de Deus. Deus, ele se faz presente em todo lugar da sua criação, diante da sua criação. A justiça dele, ela reflete a maneira que Deus faz aquilo que é justo com a sua criação. Então, são atributos que têm alguma relação com a criação. Claro que esses atributos, eles não são categorias que se excluem. Muitas vezes eles estão uma dentro da outra, porque com o passar da história pessoas foram classificando e às vezes uma palavra é diferente, mas uma classificação está dentro de outra também. Temos também os atributos imanentes e emanentes. Os imanentes, eles são atributos que eles não operam fora da essência de Deus. Eles são intransitivos, eles não transitam para fora, fazem parte da essência do próprio Deus. Como, por exemplo, a imensidão do nosso Senhor, a simplicidade dele, a eternidade. Já os emanentes, eles transitam, eles são transitivos e possuem efeitos externos a Deus. Como, por exemplo, a onipotência, a benevolência, a justiça. Toda a criação, ela é tocada por meio desses atributos emanentes. E a quarta classificação são os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Essas são, inclusive, essa classificação são, inclusive, as classificações que nós vamos seguir no estudo do ser de Deus, os incomunicáveis e os comunicáveis. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre inclusive nessa aula nós vamos falar sobre um atributo, e nas próximas nós vamos falar alguns outros atributos incomunicáveis e depois vamos entrar na parte dos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, eles são aqueles que pertencem unicamente a Deus. Eles não podem ser de maneira nenhuma conferidos a nenhuma outra criatura, nenhum homem, nem anjos, nem seres espirituais, nada. Eles não são compartilhados com a criação. E eles ajudam a afirmar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, de como ele é um ser diferente de todos os outros. Nós temos como exemplo a imutabilidade de Deus. Vamos falar sobre a imutabilidade já também um pouquinho. A autoexistência, a imensidão. Nenhum outro ser tem essas características. Já os comunicáveis, eles são aqueles que, mesmo que em grau limitado, eles podem ser encontrados no homem. Nós vemos vestígios desses atributos no homem. De alguma forma, eles ressoam de Deus para nós. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alguns desses atributos eles são impressos em nós, mesmo que seja em um grau menor e limitado. Exemplo disso é o amor, a bondade, a misericórdia. Deus é perfeito nesses atributos, mas nós temos esse reflexo de Deus em nossas vidas e alguns desses atributos estão incluídos em nós e nós fazemos isso em nosso viver. Os atributos de Deus, eles também estão lá presentes no nossos símbolos de fé. E eu até trouxe no slide, mas não funcionou, para a gente dar uma lida junto. Trouxe a pergunta número 4 aqui do Breve Catecismo, para a gente ver como que fala sobre os atributos de Deus lá. A pergunta número 4,
ela pergunta: quem é Deus? E a resposta é: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E a Confissão de Fé de Westminster, ela fala lá no capítulo 2: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. A gente vê essa lista aqui e a gente consegue ir fazendo uma distinção sobre aquilo que é comunicável e aquilo que é incomunicável. Coisas que só pertencem ao nosso Senhor e coisas que Ele deixou ressoar sobre a criação. Eu tinha até separado por cor lá para a gente visualizar quais são os comunicáveis e incomunicáveis. Pena que não deu certo. Acho que deve ter dado algum problema no formato do arquivo. E isso que nós falamos foi uma breve introdução sobre os atributos de Deus que nós vamos seguir vendo aí durante as aulas seguintes. E nós vamos entrar agora na primeira parte desse estudo sobre os atributos, que são os atributos incomunicáveis. Quando a gente fala dos atributos incomunicáveis, eles podem ser mal entendidos, porque eles são menos familiares para nós. Eles não têm muita relação com a nossa experiência de vida como seres humanos. E como falamos, esses atributos eles são o que tornam o Senhor inigualável, porque eles são exclusivos de Deus. Não há relação com a criatura. A nossa natureza finita, ela nem sequer poderia receber desses atributos. Porque tem até uma frase que fala: o finito ele é incapaz de receber, captar, compreender aquilo que é infinito. Nós não seríamos capazes de receber, nem muito menos compreender sobre esses atributos de Deus. Esses atributos eles são chamados de incomunicáveis justamente por isso, porque eles não vão se comunicar conosco, nós não vamos ver nenhum rastro deles na nossa personalidade. E o primeiro atributo que a gente vai ver que é incomunicável é a espiritualidade de Deus. E tá pra gente ir em João 4:24. A gente vai trabalhar nesse estudo em cima dessa informação que Jesus nos dá. Deus é espírito. Tudo que a gente vê que possui membros, que é palpável, que é de alguma maneira sentível, não sei se essa palavra existe, que nós podemos sentir, tudo que é matéria, ela é algo material. Nós podemos definir como algo material. E a gente viu que Deus é um Deus que se revela a nós. Quanto mais nós vemos sobre Deus na revelação especial, nas Escrituras, a gente vê que há ali na palavra uma acomodação de linguagem para que possa se referir a esse Deus que é espírito. É o uso do antropomorfismo. Então, quando é falado de Deus, isso acontece quando é falado de Deus numa linguagem que se aproxima da nossa realidade, de maneira que nós possamos entender. Quando é falado lá, por exemplo, que as mãos do Senhor
abençoam tal pessoa, quando os pés estão descansados sobre a terra, a boca do Senhor disse algo, fulano é segundo o coração de Deus. Nós estamos fazendo o uso dessa linguagem. São atribuídos a Deus, um Deus que é espírito, membros físicos, apesar dele não ter membros físicos, só para que fique mais fácil que a gente compreenda algo sobre Deus, porque ele vai muito além do nosso entendimento. Mas claro que, apesar de não corresponder à realidade de Deus, o uso dessa linguagem não é indevido nem nada. Nós não podemos falar que é indevido. Até porque o próprio Senhor usou esse tipo de linguagem para que nós possamos entendê-lo melhor por meio das Escrituras. Então, Deus é um ser espiritual, puríssimo e infinito. Mas tem algo dele que difere ele de outras criaturas que também são espirituais. Não é Deus o único que é espiritual. Temos criaturas que são espirituais. E essa diferença está no fato de Deus ser puríssimo, infinito, imensurável, onipresente, onipotente. São esses atributos que são incomunicáveis. Isso que torna um Deus único. Quando a gente fala de espírito, nós também temos, nós como homem temos espírito. Pastor, olha para a gente em Eclesiastes 12, Pastor Saulo, Eclesiastes 12, 6 e 7. Vamos ver o que está falando lá na Bíblia sobre o espírito humano. 12, 6 e 7. Vamos lá? Eclesiastes 12, né? 6 e 7. 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é um versículo que só para a gente ver Deus falando sobre o espírito que está presente dentro do homem. O homem, ele é uma criatura, mas ele não é puramente espiritual. Ele é um ser que possui espírito. E nós chamamos isso até de alma. O nosso espírito é a nossa alma. O espírito, ele é algo que completa, ele complementa o corpo. E esse conjunto de corpo e espírito que fazem o homem. Mesmo que o espírito ele possa existir num homem, tipo, ele possa existir desencorpado quando nós morreremos e o corpo fica e o espírito é separado, mesmo que ele possa existir, essa não é a expressão do ser humano completo, como ele foi criado para ser, que é corpo e espírito. Então, por isso que quando Cristo voltar, nós teremos nossos corpos restaurados, nós não morreremos e ficaremos apenas em espírito, nós teremos nossos corpos restaurados e corpo e espírito vão voltar a estar juntos novamente, porque é essa junção que faz o homem ser da maneira que Deus o criou. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra, ele também, sendo homem, ele também tinha um espírito. Ele, mesmo após a ressurreição, porque tem alguns que pensam que depois da ressurreição ele voltou só como espírito. Não, ele voltou como corpo e espírito. Lá em Lucas 24:39, ele até depois de ressurreto ele fala: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele reafirma isso aí,
que nós estamos falando. E também tem outros seres que são espirituais, que não têm corpo, que não são corpóreos, né? Por exemplo, os anjos. Os anjos, eles são seres espirituais. Will, pode abrir? Abre pra gente Hebreus 1, 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então você vê, o versículo afirma a natureza espiritual dos anjos. Eles são todos espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão herdar a salvação. Então, tanto os anjos quanto outros seres celestiais, eles têm essa natureza espiritual. Inclusive, quando nós falamos também de anjos caídos, eles têm essa natureza espiritual. Todas as vezes que anjos foram vistos por homens nos relatos bíblicos, eles tiveram que assumir uma forma que fosse visível aos homens, porque se fosse em forma espiritual, eles não seriam vistos. Eles tinham que fazer isso para se comunicar com homens, mesmo que assumir essa forma fosse de maneira temporária. Eles faziam isso para que o homem pudesse se comunicar com os homens, porque eles são seres espirituais. E o espírito, ele é um ser imaterial. Ele é diferente daquele que possui corpo, que precisa ter corpo e o espírito junto ao corpo para que o corpo possa agir. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem em Deus. Aqueles que não são escolhidos, eles também têm um espírito que consegue se comunicar e ter alguma noção de Deus? Eles têm espírito. Todos nós temos espírito. Todos têm espírito. Só que não o espírito que Deus coloca em nossos corações. É um espírito ruim, né? Nós temos uma alma. Espírito próprio, uma alma. Então a gente vai ver agora por que é importante de Deus ser um ser espiritual puríssimo para que aconteçam outras coisas. A gente vai ver que se ele não fosse espírito, outros atributos dele, eles não poderiam existir. Alguns outros atributos. Primeiro, se Deus ele não fosse um ser espiritual, ele não poderia ser o Criador. Quando a gente fala de matéria, de algo palpável, a gente está falando de algo que foi criado. Toda matéria ela tem um começo. Toda matéria tem um começo. Toda matéria tem que ser criada em certo momento. E somente Deus, sendo um espírito infinito, que ele poderia criar a matéria do nada. Um ser que fosse corpóreo, ele não poderia criar matéria sendo ele matéria. A matéria é algo que é temporal. E Deus não. Deus ele está acima das regras do tempo, das regras do espaço. Ele sempre existiu. E só ele seria capaz de sustentar o universo, sendo ele espírito. Se Deus ele não fosse um ser espiritual, ele também não seria infinito. Quando a gente fala de corpo, nós estamos falando de uma natureza que é finita. Aquilo que é material, ele tem um limite. Até mesmo o universo, quando a gente fala do universo, a gente vê a grandeza, a complexidade do universo. A gente fala de distâncias de mais de 93 bilhões de anos-luz. É uma coisa que não entra na nossa imaginação. Nós chegamos a até pensar, nossa, se você for indo, o negócio não acaba. Mas até o universo ele é finito. Toda a criação de Deus ela é
de certa forma finita, porque diferente de Deus, o universo ele não o universo ele é limitado, e Deus ele não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele vai muito além da criação dele. Então, se ele tivesse corpo, isso traria limites a ele. Somente sendo um espírito que é puro, um espírito que tem atributos diferentes dos outros que são espirituais, só esse ser poderia fazer isso, porque não existe limitação para Deus. Ele é infinito. Pode falar toda vez aí. Então, é isso que o pastor falou. Jesus, ele teve que se esvaziar e vir como homem com limitações. E ele veio como ser corpóreo, que tinha corpo. Aquele que tem corpo, ele tem limitações. Ele não pode, de certa forma, fazer as mesmas coisas que ele fazia quando era espírito, quando ele estava ali no início de tudo em espírito. Se Deus ele também não fosse espiritual, ele não poderia ser independente. Um ser que é corpóreo, ele é composto, é um ser que tem partes. E tudo que é composto tem essas divisões. Assim como a gente depende de um corpo com espírito para que a gente possa ter a nossa vida, sem um deles nós deixamos de ser o que nós somos criados para ser. Então Deus ele não poderia ser corpóreo, ele não poderia, porque ele dependeria do funcionamento de partes. Para ser um Deus, isso tornaria ele dependente de partes. E essas características são algo que combinam mais com nós, que somos limitados e dependentes, e o Senhor não. Ele não depende de nada, mas todos dependem dele. A gente vai ver que essa característica dele ser independente vai estar na simplicidade de Deus, que nós vamos até ver já já. Na simplicidade dele. Se Deus ele não fosse um ser espiritual, ele também não seria imutável. A imutabilidade ela está diretamente relacionada com outras características dele. Por exemplo, se Deus ele é perfeito e imutável, a gente está falando que qualquer mudança que Deus tivesse, mesmo que fosse para pior ou para melhor, ele estaria mostrando que ele não é perfeito. Porque ele não pode mudar. Se ele está mudando para pior, ele já não era perfeito. Se ele está mudando para melhor, ele também já não era perfeito. Então esse atributo da imutabilidade, ela é um atributo que se distancia muito da nossa natureza como homens. A finitude da natureza humana é uma prova disso. Nós sermos criaturas que sofremos esse tipo de mudança é algo que não acontece com Deus eterno. Mudanças que nós temos em nossas vidas não acontecem com aquele que é eterno. Em Tiago 1,17 fala bem assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Isso é uma afirmação disso. Deus ele simplesmente não muda. Não tem variação nenhuma na sua essência. Não vai ter hora que a sua luz vai brilhar menos, vai brilhar mais. A luz de Deus é aquela que vai ser sempre perfeita, naquela medida. E essa imutabilidade, essa imutabilidade da essência, ela pertence somente a Deus. Por ele ser um ser que é puro, um ser independente e um ser poderoso. A gente vai ver agora uma característica que talvez seja até a mais fácil para a gente enxergar isso, que seria impossível para Deus ser um ser corpóreo. Se Deus não fosse ser espiritual, ele não seria onipresente.
Lídia, abre pra gente em Jeremias 23, 24. Eleni, abre em Salmos. Você pode, Eleni, abrir? Salmos 139, 7 a 10. Vamos ver alguns textos que falam sobre essa onipresença de Deus. Quando achar, pode ler. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Salmos 139, 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Isso, a gente vê nesse versículo a onipresença de Deus, Deus em todos os lugares. E quando a gente fala, como eu falei, quando a gente fala de onipresença, a gente consegue até enxergar melhor como isso é impossível para o ser corpóreo. Não é possível nós estarmos aqui nesse instante e também estarmos lá no Japão, por exemplo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos limitados a um lugar. E só um ser que é espiritual que tem essa capacidade. Deus está em toda parte. Ele está em todo lugar e não dividido em partes. Ele está, somente está em todo lugar. Então, como ele estaria se ele tivesse um corpo físico? Não teria a possibilidade de haver outra coisa no universo. Porque Deus, ele estando em todo lugar, se ele fosse físico, ele estaria ocupando o espaço que já está ocupado, por exemplo. Não pode existir dois corpos ocupando o mesmo espaço. Então, Deus corpóreo não seria possível porque ele está em todo lugar. Então, não poderia existir nada além dele. Por isso que é só possível ele sendo espírito. Como nós falamos, Deus é um ser incorpóreo. Ele é puríssimo. Ele não tem forma. Ele não dá para ser medido no espaço. E Deus, inclusive, não tem qualquer aparência. Nós vemos lá em Êxodo, Deus abominando representações dele. Em Êxodo 20, versículo 4, fala bem assim, ó, é o segundo mandamento. Ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, quando é feita uma representação sobre o Deus que é espírito, está fazendo uma mentira. Estão contando uma mentira sobre Deus. Imagina falarem uma mentira sobre você e saírem espalhando por aí. Você não vai gostar. Então, imagina o Deus, que ele é santíssimo, vendo pessoas tentando representar a imagem dele sem que eles saibam como ele é. Aí a gente pode pensar em situações que Deus apareceu para homens de forma palpável. Ele, como Senhor, ele pode assumir formas temporariamente. E essas formas são as chamadas teofanias, que não são formas essenciais de Deus, mas ele faz de maneira que ele se torne conhecido em certas situações. Um exemplo disso é Deus falando com Moisés por meio da sarça ardente. Ele se tornou aquela sarça para que Moisés conseguisse estar diante dele e falar com ele. Ele se molda de forma temporária para que aquela pessoa possa vê-lo. Mas o fato dele se revelar de maneira corpórea, às vezes, não é brecha para que a gente possa atribuir imagens a ele.
Se a gente faz isso, a gente está negando a natureza que é espiritual e que é uma natureza essencial do nosso Senhor. Então, se ele fosse corpóreo, a gente já encontraria barreira em outros atributos que são incomunicáveis, como a infinidade, a imutabilidade, a onipresença, a independência. E Deus também é um Deus que é invisível. Você pode abrir o que, presbítero? 1 Timóteo 1,17. Aline, João 1,18. Rafa, 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 1,17? Vamos ver alguns textos que falam sobre esse Deus invisível. Pode ler. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Então nós vemos textos que falam sobre esse Deus que não se mostra a nós, que é um Deus que é invisível. E a gente vai ver que ele não é um Deus apenas invisível, ele é um Deus que é imperceptível aos nossos sentidos. Não é que nem, por exemplo, o vento. O vento é algo que é invisível, mas nós podemos sentir o vento. O vento ele é algo que é material, apesar de ser invisível. Então ele se choca com as coisas. E já Deus não, ele não pode ser visto e não pode ser sentido. A menos que ele se faça assim para se revelar a nós dessa maneira. Então não é questão de falta de oportunidade de ver a Deus, é mesmo a incapacidade que nós temos de ver. Nós não podemos vê-lo porque ele é um Senhor que é invisível e esse é o estado natural dele. E até lembrar do que o pastor estava falando, que Jesus ele se tornou visível a nós, Deus se esvaziou, se tornou visível a nós para que nós pudéssemos contemplar ao Senhor. Em Colossenses 1,15 fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o próprio Deus que já era antes de todas as coisas, já existia antes de tudo e teve que vir a este mundo de maneira corpórea, se esvaziou, se fez homem. E Deus estava ali como a imagem perfeita dele. O Deus invisível estava representado ali em Jesus. E vamos ver que Deus também é um ser imortal. Em 1 Timóteo 6,16 fala assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. A gente fala que Deus é o único ser imortal, a gente está falando que todas as outras criaturas, elas podem ser mortais, apesar de, por exemplo, quando Jesus voltar, nós a partir de agora, a morte não nos enfrentará mais, nós seremos seres que viveremos para sempre com o nosso Senhor. Não tira o fato de que eles são passíveis de terem a existência finalizada na hora que Deus quiser. Deus, ele é o único que ele não pode morrer. Ele é o único que é imortal na sua essência. Os outros é uma permissão que Deus dá, mas ele, se fosse da vontade dele, ele poderia tirar. Pode falar. Então, Deus ele tem essa natureza eterna. Ele é
a origem de todas as coisas. A vida, ela está nele. Deus é o que sustenta a vida. Ele é o princípio, ele é o fim. Não existe nada antes dele e nem vai existir nada depois dele. E por isso que a eternidade dele, ela não é afetada e por isso é necessário que ele seja espírito, porque um corpo jamais poderia ser dessa maneira. E Deus, ele é um ser simples. A definição sobre simplicidade de Deus é que Deus, ele não é composto, ele não depende dos seus atributos para existir, assim como a existência dele não é consequência dos atributos. Deus, ele não pode ser separado em partes. Ele deve sempre ser considerado como um ser puro, único, sem divisões. A gente vê a simplicidade de Deus claramente acontecendo lá em Êxodo 3, onde Deus está se revelando ali na primeira vez para Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta: quando eu ver lá o povo de Israel, o que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? E ele fala, qual que é o seu nome? Ele fala: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou o que o eu sou me enviou a vós outros. Essa resposta de Deus, ela é interessante. Eu sou o que sou. Deus, ele não faz descrição dos seus atributos. Ele nem procura usar elementos que seriam familiares àquelas pessoas que estariam ouvindo, familiares a Moisés. Ele deixa claro que ele não existe nenhuma analogia que fosse possível definir ele mesmo. Ele apenas é. Ele apenas existe, ele não se define a partir de coisas que são criadas. Pelo contrário, as coisas que são criadas que se definem a partir dele. E a simplicidade de Deus, ela também está no fato de que os atributos dele são um só com a essência dele, eles não são separáveis. Cada atributo está unido de forma inseparável com a essência dele. Por exemplo, a bondade dele, é impossível que a bondade dele seja separada da justiça, da misericórdia, da santidade. Porque cada um desses atributos, eles, como um só, fazem parte do Deus como essência. A simplicidade de Deus, ela não nos deixa lidar com cada um desses atributos de maneira isolada. Senão nós cairíamos no perigo de vermos Deus de maneira incorreta, da maneira que ele não é, da maneira diferente da natureza dele. E concluindo, já para concluir a espiritualidade de Deus faz com que ele seja completamente diferente de todas as outras criaturas. Mesmo daqueles que são espirituais, seres espirituais, como vimos os anjos, por exemplo, ele é completamente diferente até desses que são seres espirituais e finitos, quanto mais de nós que somos corpóreos, que somos físicos e finitos. Mas Deus, por meio da bondade dele, ele decidiu se fazer conhecido por nós. Ele inicialmente usou aquelas teofanias para que ele fosse possível observar a ele. Depois ele usou as profecias, profetas falando do Senhor, daquele que viria para essa terra, o Deus que viria encarnado. E mais tarde ele mesmo se encarnou, ele veio ao mundo para refletir exatamente aquilo que ele é. Se Cristo não encarnasse, a gente nunca conheceria verdadeiramente o Pai. O autor até escreve assim, que eu achei interessante. Ele fala: a espiritualidade de Deus obriga-nos a curvarmos diante da sua invisibilidade, imortalidade e simplicidade, para pedir-lhe clemência, para que continuemos a existir como seres visíveis, mortais, compostos e infinitos. Nós somos o oposto de tudo aquilo, desses atributos de Deus que são perfeitos e santos. Então que o Senhor sempre nos ajude a, mesmo com as nossas limitações, e consigamos entender Ele, entender os atributos dele,
e buscarmos crescer no conhecimento do nosso Senhor, sabendo que conhecendo a Ele, nós poderemos conhecer as outras doutrinas. Vamos orar? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, que senão eu vou orar. Santo Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite, como igreja, aprendermos mais do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela a nós por meio da sua palavra. Nós podemos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, Pai. Te agradeço também porque o Senhor levanta homens que estudam e buscam entender mais essa palavra e fazem bons livros como esse que estamos acompanhando para que possamos entender mais do Senhor, sabendo que a base é a Bíblia, sabemos disso, mas esses livros acrescentam muito para nós. E te agradecemos pela vida desses homens, que o Senhor continue usando os teus propósitos e assim possamos crescer no conhecimento do Senhor, Pai. Nos ajude a cada dia entendermos mais seus atributos, que possamos reconhecer a cada dia quão pequenos somos e quão majestoso e grande o Senhor é, Pai. Esteja com a tua igreja, Pai, que possamos a cada dia nos firmar naquele que veio a este mundo para, em nosso favor, que Jesus seja aquele no qual nós nos espelhamos, aquele no qual nós temos como maior exemplo, e assim possamos, Deus, a cada dia buscar viver uma vida em santidade em teu nome. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.